Galera do canal MO, boa noite, boa tarde e bom dia. Vai depender do momento que você vai escutar, vai ver esse vídeo. E mais uma vez eu quero trazer uma palavra aqui para você. É sobre o assunto de ontem. Ontem eu falei sobre que o Espírito Santo havia mudado o caminho da salvação quando Jesus esteve aqui. Nessa mensagem eu falei que o Espírito Santo, que Jesus ele teve um propósito, e o propósito dele foi de salvar o seu povo, o povo de Israel. Tanto é que ele disse, eu vim para os meus, né? Lá em João, capítulo 1, disse, eu vim para os meus. E ele disse também para a mulher Sírio-Fenícia, a grega, né? Ele falou que não era lícito tirar da mesa dos pães e lançá-los aos cachorrinhos. Ele estava se referindo aí também a salvação, deixar de abençoar o seu povo, o povo eleito, para abençoar um gentio. E ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa também dos donos. Ou seja, ela quer dizer que ela seria muito abençoada até com as migalhas que caíssem da mesa da mesa dos donos, daqueles que eram os donos da salvação, ou seja, o povo de Israel. E o propósito de salvação era de que Israel acreditaria na salvação, acreditaria em Jesus, e a nação de Israel seria a luz para os gentios. Seria a luz para os gentios. Por isso que, se houvesse isso, lá em Isaías fala sobre as testemunhas de Jeová. Sereis minhas testemunhas. Lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 53 fala, sereis minhas testemunhas. Então, se Israel acreditasse no Messias, se a nação de Israel, o Sinédrio, acreditasse que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, era o Emanuel, o Deus encarnado que veio para salvar o seu povo, aí a nação acreditaria e ali a nação de Israel seria luz para os gentios, ou seja, elas seriam chamadas de testemunhas de Jeová. Então ela sairia pelo mundo inteiro espalhando a salvação somente através do Deus Jeová. O que aconteceu? Mas o Espírito Santo mudou toda a história, porque no decorrer do ministério de Jesus, no andar do dia a dia de Jesus, o Espírito Santo ele começou a endurecer, é isso que nós vamos ver hoje, que ele começou a endurecer o coração do povo, começou a endurecer o coração das autoridades constituídas da época, começou a endurecer o coração do sinédrio, dos escribas, para rejeitarem o Messias, para rejeitarem Jesus, para rejeitarem o enviado especial de Deus. E foi isso que aconteceu. E, continuando, quero mostrar para vocês realmente isso. E quem falou isso é o apóstolo Paulo, que está em Romanos. Eu até incentivei vocês a ler o livro de Romanos, num dos primeiros capítulos, que vocês iriam entender o futuro de Israel, o que está acontecendo com Israel, enfim. E eu vou ler aqui, nós vamos ler aqui hoje sobre esse episódio. Olha bem aqui em Romanos capítulo 11. Diz assim, ó. Eu vou ficar bem aqui pertinho para aqui. Ó, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja bem, eu não falei que o Espírito Santo rejeitou o povo de Israel, não. Ele endureceu o coração do povo. Ele endureceu o coração das autoridades, mas não rejeitou. Ele endureceu com um propósito. E nós vamos ver aqui qual foi o propósito. Então diz assim, ó. Deus não... Aí ele vem falando aqui, tá vendo? Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere ao espírito de Elias, a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei,
e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta do Senhor, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, olha como Paulo explica direitinho, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se pela graça, se é pela graça, já não é pelas obras. De contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, veja bem, foram todos que rejeitaram o Messias? Não. Muitos judeus acreditaram em Jesus. Então, esses entraram do lado da graça, daqueles que acreditaram, eles foram abençoados com a graça. Os demais foram endurecidos. Por que foram endurecidos? Porque já era um propósito de Deus, daquele povo que eram os líderes da nação, eles eram respeitados pela nação, ou seja, eram os donos do templo, os donos do sinédrio, os líderes religiosos, eles foram endurecidos. Os seus corações foram endurecidos. E com esse endurecimento, o que foi que aconteceu? Deus, o Espírito Santo, levou agora a graça e a mensagem de Jesus para os gentios. E Paulo continua falando isso aqui. Ele diz assim, então Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Aí vem aquele falando, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, pela rejeição da nação de Israel, foi o que aconteceu? O Espírito Santo fez isso. Pela rejeição, ele fez endurecer o coração da nação, para que rejeitasse o Messias, para que rejeitasse a Cristo, para que eles não acreditassem em Jesus como Salvador. Né? Isso foi um propósito do Espírito Santo. Endureceu o coração da nação de Israel. Por isso eles sofrem até hoje. Porque se não tivesse acontecido isso, se eles tivessem acreditado, eles seriam hoje as testemunhas de Jeová. Ou seja, eles iam sair pelo mundo afora, espalhando a graça de Jesus. Mas o Espírito Santo mudou. O Espírito Santo endureceu o coração deles, a nação. E agora todas as pessoas, todos os gentios, e até judeus individuais também, todos os gentios que acreditaram no Messias, alcançaram a salvação. Então, por isso as nações de quase o mundo todo acreditam em Jesus. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro, mas acreditam, são cristãos. Por exemplo, o mundo inteiro hoje, principalmente as nações ocidentais, são consideradas cristãs. Aí a pessoa diz assim, mas tem o catolicismo, tem o espírita, tem o evangélico, tem enfim, mas são cristãos. Eles acreditam em Cristo, da maneira deles, mas eles acreditam em Cristo, eles acreditam que Jesus é o Salvador, né? É o Salvador. De uma maneira, talvez, de uma maneira que não está tão íntegra na Bíblia, mas aquela nação é considerada como uma nação cristã, né?
E aí vai. Então é isso que eu queria explicar para você. Continue lendo o capítulo 11 de Romanos, ele vai dar mais detalhes sobre a questão de Israel, a questão da rejeição de Israel, a, a, a graça alcançando as nações, alcançando os gentios. Quando fala de gentios, está falando de todas as nações que não são de Israel, que não é israelita. Toda nação que não é israelita é gente chamada de gentio na Bíblia. Então, gentios. Então, os gregos são gentios, brasileiros são gentios, os americanos são gentios. Enfim, o mundo todo que não é de Israel são gentios. Então, todas essas nações foi dada a oportunidade de crer em Jesus para ser salvo. Só por meio dele é que você vai alcançar a salvação. Só por meio dele é que você vai ser salvo. É somente só por meio de Jesus é que você pode alcançar a salvação. Por mais ninguém, não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então foi isso que ele falou. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. É onde está toda a razão da nossa existência. É onde está toda a razão do viver. E está somente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, ele é o eterno, né? Ele é o eterno. Teologicamente, ele é o eterno, teologicamente, ele é o próprio Deus, e ele é o nosso Salvador. É ele que disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E várias vezes ele fala isso, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele é o tudo. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Né? Então, ele é a razão de tudo. Jesus é a razão de tudo mesmo. Né? Ele é a razão de tudo. Ele expressa a imagem do invisível, ele é a razão de tudo, é Jesus. Então, Deus abençoe você, um beijo no seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar um like, de fazer o seu comentário. Se tem alguma dúvida, pode me perguntar, aquilo que tiver dentro do meu alcance a gente vai responder, tá bom? Deus abençoe e um abraço a todos.